Bom dia, gente. Bom dia. A ideia aqui é estudar uma passagem do Evangelho, mas a gente vai conversar. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode falar que se a gente tiver condição de responder, a gente vai responder, né? Porque o Evangelho é de todos. Não é porque eu estou aqui na frente que eu estou com a razão e o que a gente vem trazer aqui não é nosso, é do Cristo, né? É sobre a intuição dos nossos amigos do plano espiritual, assim esperto, né? Que eles me de hoje. e às vezes a intuição também vem em forma de pergunta através de vocês, né? Porque quando a gente está num estudo, como a gente está aqui agora, tem uma plateia gigantesca no plano espiritual também. Às vezes a espiritualidade coordena, encaminha o estudo para uma direção que muitos encarnados aqui precisam ouvir e também os desencarnados. Então, de repente, com uma pergunta que alguém faz ou uma colocação que alguém faz, o estudo toma outra direção, mas a direção que é necessária para cada um estar aqui. Tá? Então, assim, não é nada engessado, tudo muito tranquilo para a gente fazer aqui. E hoje o convite é para falar do capítulo 6 de Mateus, versículo 3 e 4. Tá? Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Depois a gente vai discorrer sobre isso aqui. Mas eu queria voltar no capítulo 5. A sequência do Evangelho segundo o Espiritismo é muito bacana, porque é um negócio assim que vai nos conduzindo ali. No capítulo 5, Jesus vem falar as bem-aventuranças. Mateus traz as bem-aventuranças. E uma parte do capítulo ele vem falar sobre reconciliação. Que Jesus fala assim: reconcilia-te depressa enquanto está a caminho com seus adversários. E agora, nesse versículo 3 e 4, ele vem convidar a gente a exercer a humildade, que é o quê? Quando ele fala esmola, a gente não precisa de entender só coisas materiais, não. Porque quando fala esmola é dinheiro. Normalmente a gente remete a dinheiro. Vou dar esmola de dinheiro. Tem um significado da palavra esmola no dicionário, mas vamos trazer para um âmbito mais espiritual isso daí. Vamos tirar um pouquinho o material da jogada. Que apesar que o material importa, né? Porque quando ele convida aqui para que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita fez, ele está chamando a gente para a humildade. E também está chamando a atenção para quando a gente for fazer algo, não constranger o objeto da nossa ação, que é uma segunda pessoa, uma terceira ou um grupo. Então, o principal motivo é esse, não constranger quem está recebendo. E a gente trabalhar a humildade, vamos dizer assim. É muito difícil, né? A gente que traz algumas tendências, a gente que tem o orgulho, que tem a vaidade dentro da gente ainda, uns mais, outros menos, é muito difícil fazer essas coisas sem que a gente se sinta orgulhoso de nós mesmos. É natural sentir orgulho daquilo que você está fazendo de bem. Tem um convidado aí. Ele me pegou assim. Aí a gente, quando ele fala aqui, olha que interessante, quando ele fala que o Pai vê em secreto e recompensa a gente em secreto, ele está dizendo de Deus. Onde que está Deus? Vocês lembram onde que Deus fica? Em todo lugar, dentro de nós. Principalmente dentro de nós. Na nossa consciência. Porque a gente quando vem para o plano físico, a gente já vem com um chip divino, já está ali. A programação, a gente vem com a centelha divina dentro da gente. Então Deus está dentro da gente, dentro da nossa consciência. Tá? E quando a gente faz, isso é comprovado cientificamente, quando a gente faz alguma coisa boa para o outro, sem esperar nada em troca, sem nem o outro até perceber, o nosso organismo libera um hormônio que chama ocitocina. É o mesmo hormônio que é liberado quando a mulher dá à luz. Amamento também. Mas a ocitocina, ela só é liberada quando você faz algo desinteressadamente, algo bom desinteressadamente. Então, o nosso corpo está recompensando a gente com essa sensação boa. Isso é fisicamente falando, né? Mas o principal é a nossa consciência. Porque a gente tem que estar... Quando ele fala lá atrás, no capítulo 5, reconcilia-te depressa enquanto está a caminho com o seu adversário, ele está dizendo o seguinte:
É o adversário externo, mas principalmente o adversário interno. O homem velho que está dentro da gente. Tá? Porque o principal objetivo da gente estar aqui hoje é para nos melhorar. Tá? Parece egoísta isso daí, né? Parece uma visão bem egoísta, mas não é. O objetivo é cada um de nós pensar o seguinte: em que eu posso me ajudar? Porque, veja bem, a doutrina espírita trabalha sob a ótica da reencarnação. Uma das principais postulados da doutrina espírita é isso, é pegar o Evangelho, interpretar o Evangelho sob a ótica da reencarnação. Quando a gente reconhece a reencarnação e sabe que ela existe, aí vem uma segunda coisa: tudo de ruim que tem na nossa vida não tem nada a ver com Deus. Fica bem claro isso pra gente. Tudo de ruim que tem na nossa vida tem a ver com nós mesmos. Com isso que a gente plantou na outra vida, a gente está colhendo agora. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, pensando dessa forma, fazendo essa equação, se você trabalha para se melhorar, se hoje eu estou trabalhando para ser melhor, é sinal que na próxima encarnação eu vou vir com menos problemas que eu vim hoje. Então, se todo mundo pensar dessa forma, a caridade vai ser extinta. A necessidade de caridade vai ser extinta. Por quê? Porque eu me melhorando, eu não vou ter problemas. Eu não vou precisar vir com necessidades materiais na outra encarnação. Eu não vou precisar vir doente, eu não vou precisar vir com problemas físicos. Por quê? Porque eu trabalhei isso dentro de mim. Então, na próxima encarnação, eu não vou necessitar de caridade. Por quê? Porque eu já me melhorei. Então, se cada um trabalhar dentro de si a melhora íntima, aí na hora que vai ver, o mundo já está melhorado. Então, é uma equação assim, interessante. Aí, quando ele traz isso, de não saiba a sua mão esquerda que a mão direita fez, a gente precisa pensar em outro tipo de caridade. Não sei se vocês já ouviram falar da caridade essencial. Alguém já ouviu falar da caridade essencial? Caridade essencial. Emmanuel traz para a gente assim, ó. O que é caridade essencial? Ele coloca bem assim. Está no livro Vinde Luz, tá? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o ensinamento do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, não poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, emparelhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo de testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Olha que o Emmanuel trouxe. Para exemplificar isso aqui, eu vou trazer uma historinha que é do Pedro Neves. Pedro Neves, essa história está no livro Sexo e Destino. Ah, a propósito, sabe um parênteses aqui. Em maio vai sair o filme nos cinemas do livro Sexo e Destino. Vale a pena assistir, viu? Muito bom. E aí tem um personagem nesse livro que chama Pedro Neves. Pedro Neves, ele é um tarefeiro no plano espiritual. A tarefa dele no plano espiritual é fazer conversa para a Terra. É o que acontece aqui na casa espírita, né? A pessoa chega, quer desabafar, quer contar os problemas, e ele fazia isso lá com os espíritos que tinham acabado de desencarnar, que estavam numa condição razoável. Ele conversava, ele trazia, ele ensinava como que as coisas funcionam no plano espiritual, trazia uma calenta para aquela pessoa que chegou desnorteada no plano espiritual, fazia isso com maestria. Há mais de 20 anos fazendo isso no plano espiritual, o Pedro Neves. E a determinado momento, Pedro Neves começou a perder o brilho no olhar, começou a ficar triste, que ele era uma pessoa muito para cima, todo mundo gostava de ficar perto dele. E aí perceberam isso, aí André Luiz comentou com o instrutor, falou assim: o que está acontecendo com o Pedro? Aí eles foram investigar, descobriram que a filha dele estava na Terra para desencarnar com câncer,
E ele estava triste com a situação. Não pelo fato dela desencarnar, porque isso é normal. Ele, ainda mais ele, todo lado de lá, sabe que em algum momento, né, isso ia acontecer. E nem pelo fato dela estar doente, porque a doença faz parte da nossa limpeza espiritual. Mas o que me incomodava ele era o genro. Estava deixando ele chateado. O genro estava tendo um caso com a cuidadora da filha dele. Ela com câncer e a cuidadora dentro da casa dele, e ele estava tendo um relacionamento com ela. E aí André Luiz chamou um instrutor e falou assim, vamos ajudar o Pedro Neves. Aí Pedro Neves, chamaram Pedro Neves e falou assim, olha, você quer ir lá, você quer, vamos lá tentar, você tá, durante o sono físico nós vamos trazer seu genro aqui, você conversa com ele, a gente conversa. Aí Pedro Neves, eles chamaram o Pedro Neves para sair da tarefa que ele fazia, para ir fazer uma excursão na terra para poder trabalhar. Aí Pedro Neves aceitou. Chegou na terra, ele viu a situação e tal. Só que o genro dele estava numa boate. Pedro Neves foi atrás, foi André Luiz, o instrutor, não lembro agora o nome do instrutor nesse livro, que são vários, né? E Pedro Neves na boate. Na hora que chegou na boate, Pedro Neves viu o genro dele com uma mulher. Não era era a outra. Aí ele falou assim, puxa vida, tem mais? Não é só uma, não. Ele partiu para cima desse genro dele, começou a dar soco, começou a bater, começou a xingar. Claro, espiritualmente, né? Ou seja, o genro dele passou mal, ficou tonto. O André ficou assim, gente, esse não é o Pedro Neves que a gente conhece. Você está entendendo? Não é aquele cara que estava lá no plano espiritual, cuidando de todo mundo, com energia boa. Ele foi para cima. E nesse instante, saiu uma senhora lá do canto da boate, veio para perto dele, falou, meu filho, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Vem cá, vamos conversar. Conversou com ele, aí ele falou assim, quem é a senhora? Ele falou assim, eu sou o espírito de luz que trabalha aqui. Foi, mas aqui? Trabalhando aqui? É, porque aqui eu vou mapear as pessoas que já estão um pouco saturadas da situação e vou indicando para a espiritualidade agir depois. Tá? Então, assim, era um trabalho que ninguém imaginava que tinha. A mão direita sem saber que a mão esquerda está fazendo, essa senhora. Mas a moral da história aqui é o seguinte, que Pedro Neves, ele praticava a caridade lá no plano espiritual, mas não a caridade essencial, que é trabalhar ele, trabalhar o homem velho que ainda tinha dentro dele. Vocês estão entendendo a moral da história? Porque a gente consegue fazer caridade. Eu consigo sair aqui, entregar uma cesta básica, consigo sair aqui e levar roupa para mendigo, mole, vai lá e entrega. Tem gente que não consegue ainda, né? Mas a gente consegue. Mas e se uma pessoa dessa te xingar, se uma pessoa dessa te maltratar na rua, como vai ser a sua reação? Você vai perder tudo aquilo que você fez através de um gesto, através de um... né? Então, essa caridade que eles chamam de caridade essencial é a primeira e é a mais difundida no Evangelho. O Evangelho todo é pautado nessa caridade essencial. O Evangelho é para nós, gente. O Evangelho não tem a ver, é claro, vou falar um negócio estranho, não tem a ver com religião. Só com religião. O Evangelho, ele é um roteiro de vida, uma filosofia de vida. O Evangelho é maior que qualquer religião, porque ele cabe em qualquer lugar. Você consegue praticar ele sozinho, você consegue praticar ele no trabalho, você consegue praticar aqui na casa espírita, é mais fácil, né? Porque quando a gente vem pra cá, a gente fica bonzinho. Todo mundo recebe informação, opa, eu preciso trabalhar isso, eu vou sair daqui com um propósito, não que pega a BR, um caminhão fecha, já era. Eu lembrei de um caso, pode contar, do Haroldo Dutra, aquele palestrante. Sim. Ele estava no trânsito de Belo Horizonte com o filho dele, adolescente, e aí ele recebeu uma fechada de um carro e ele abriu o vidro para poder xingar o cara, ficou todo nervoso. Aí o filho virou para ele, seu pai, você vai brigar no trânsito? Vou. Você viu o que ele fez? O pai, se ele for um dos seus públicos, das suas palestras. Aí ele ficou todo quadrado, não é mesmo? Ele baixou o vidro e foi embora. Quer dizer, na hora da gente alinhar o sentimento, o saber e o fazer, a gente tem muita dificuldade. Tem. Porque às vezes a gente até pensa e faz, mas não sente.
o sentimento é o último que agrega. Exato. Né? Agrega muito. Eu já vi essa história dele, é muito bacana, né? Mas isso aí dá pra gente trazer uma analogia aqui. Nós temos a multidão testemunha, sabe? Essa multidão que testemunha fala é o nosso guia, é os espíritos, nossos adversários que estão de olho na gente o tempo todo, sabe? São os espíritos de luz que nos acompanham também, que torcem por nós. Então, essa pessoa que ele queria xingar no trânsito, quando a gente pensa algo ruim, quando a gente pensa em fazer o mal, tem uma pessoa olhando para nós: nossa, você está pensando isso mesmo, você vai fazer isso mesmo. É interessante, né? O Raul Teixeira, porque o Espiritismo traz essa visão para a gente, mostra isso para a gente claramente, que a gente não está sozinho. Quando Jesus fala, onde tiver um ou mais, dois ou mais orando, ali estarei presente. Aí você pensa assim: puxa vida, então se eu rezar sozinho não resolve, tem que ter mais um. Você nunca está sozinho. Mas é porque a gente nunca está sozinho, por isso que ele falou dois ou mais. A gente está no mínimo com o nosso guia, no mínimo. Quem tiver só com guia não está aqui na Terra não, gente, porque a gente está sempre acompanhado com mais pessoas, tá? Não é só ruim também não. Você gosta, está cheio de espírito, não. Então é dois ou mais, por quê? Porque a gente está sempre acompanhado. Se a gente colocar isso na cabeça, que a gente está sempre acompanhado, e que as nossas companhias vão nos intuir, vão agir sobre nós de acordo com a nossa ação, com a nossa vibração, a gente não precisa estar aqui naquela espírita para poder ficar bonzinho, não. Porque o que acontece? São tripé: pensamento, palavra e ação. A gente vive essas três coisas. E tudo começa, você pensa primeiro, depois você fala, depois você fala, depois você age. Tem gente que age sem pensar, inverte as bolas, aí bagunça tudo. Mas se a gente trabalhar o nosso pensamento, que é essa realidade essencial, que é isso, a gente começar assim: puxa Deus, eu estou pensando isso, não posso. Ou então você cometeu uma ação que não está legal, mas depois você pensou sobre o assunto, já é um caminho. Porque o convite aqui não é virar santo, não é virar espírito de luz. Ninguém dá conta. Você tem que fazer aquilo que dá conta. Então o que você tem que fazer? Você tem que... aqui no capítulo 6, nós falamos só até o versículo 4. No versículo 5, ele começa a falar em como orar. E aí, mais adiante, ele vai falar assim: quando orardes, entra para seu quarto e ora em secreto. Qual quarto que ele está falando? É interno. Aí vem falando isso. E depois no versículo 9 ele ensina a oração do Pai Nosso, que é a universal. Então, a gente, quando fala assim: permaneça em oração, vigiar e orar o tempo todo sem cessar. Não quer dizer que você vai sair na rua Ave Maria para nós que estamos no céu, Ave Maria. Não. Quando ele fala permaneça em oração, a oração, gente, é nada mais, nada menos que pensamentos bons. Não são palavras decoradas. Claro que a palavra decorada, a repetição, às vezes, abre em nós um gatilho para você sintonizar. Mas a oração verdadeira, às vezes não precisa nem de palavra. Ela alcança os céus com um respirar e uma intenção bem direcionada. Tá? Então, a gente praticar essa caridade essencial é isso. Você se conhecer, olhar para dentro e pensar: puxa vida, Jesus no meu lugar faria isso? É claro que Jesus, se a gente comparar com Jesus, é meio complicado, né? É difícil, porque ele não faria nada que a gente faz. Mas você pode ter uma referência. Fulano que você admira, uma pessoa que você gosta, que você sei lá, um palestrante, um padre, um pastor. É difícil, é perigoso você ter pessoas como referência, porque pessoas falham. Qualquer pessoa que está aqui na Terra está sujeita a falhar. Mas se você não dá conta de pensar e falar assim: nossa, Jesus está muito longe para eu... Pega uma pessoa que você acha que é referência para você e começa a observar as ações boas dela, né? Porque se ela escorregar, você fala assim: não, falha, mas ele faz muita coisa. Porque o que acontece muito é isso também. Às vezes
no movimento espírita, na igreja, em qualquer lugar, tem aquela pessoa de referência. Eu venho ao centro espírita para ouvir fulano falar, para encontrar com ciclano. Aí você vê esse fulano na rua fazendo algo que não está de acordo, assim, puxa vida, volto lá mais não. Aí, o que foi? Então, a doutrina não é as pessoas que estão. O interessante da doutrina é que ela convida a você exercitar a fé raciocinada. Ela só te informa. Quem vai formar, quem vai discernir o que é certo e errado é você. Livre-arbítrio. Né? O bendito livre-arbítrio. Se não fosse ele. Porque é isso. Não é cada um segundo suas obras. Nós não falamos aqui no início que nós somos herdeiros de tudo que a gente faz. Por isso que Deus dá o livre-arbítrio. Fala assim, não, você pode fazer o que você quiser, não é nada proibido. Mas fez, tem que colher. Você está disposto a colher isso? Vai, faz. Não tem problema, não faz. Mas, tenha certeza, daqui não saireis enquanto não pagar o conceitinho. Essa que é a verdadeira moral da história, quando ele fala isso, daqui não saireis enquanto não pagares o conceitinho. Por quê? Fez, tem que pagar. E aí a gente tem a eternidade, sim. É porque o pensamento de Pietro Baldi, nos livros dele, ele sempre fala três frases, igual o Emmanuel falava com Chico: disciplina, 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 que era o conselho do Emmanuel para o Chico. O conselho de Pietro Baldi para a gente é: existem leis, existem leis, existem leis. Então, assim, a gente pode fazer o que der na nossa cabeça. Mas as leis são exatas, equânimes, justas, perfeitas para cada um. E elas estão aí, não tem como a gente mudar. A gente está submerso nas leis de Deus. Não tem jeito. Ela atinge... Igualmente, não tem injustiça, não tem. Quando eu falei da pensamento, palavra e ação, palavra e ação, existem leis humanas para resolver esse caso, você escorregar essas duas, palavra e ação. Você xinga, você cometeu um ato de racismo, você vai preso. Você foi lá e bateu, você tem a lei para te punir. Agora, pensamento, eu posso pensar o que eu quiser, que ninguém fica sabendo, a não ser eu. E qual que é a lei que pune o pensamento? Entre aspas, né? A palavra punir é pesada, mas qual que é a lei que pune o pensamento? Energia. É a lei divina. Sintonia. É a lei divina. É alguma frequência. Então, que vai nos chamar a atenção quanto aos nossos pensamentos, é a lei divina, é aquela que não escapa nada. Nada. Você pode cometer o crime perfeito na Terra. Ninguém fica sabendo. Não tem jeito. Mas o pensamento, seja ele bom ou ruim, a consequência você vai ter no seu dia a dia. Ninguém vai ficar sabendo. Não. Só você com o que vai acontecer na sua vida. Exato. Por causa de energia, de vibração. Aqui, que é isso aqui, quer ver? Vamos lá. Quando ele fala assim, deixa eu pegar aqui. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O que é recompensará publicamente? É que a partir do momento que você pratica a caridade essencial, você muda seus pensamentos, muda suas atitudes, a sua energia vai ser diferente. Você entra noutra frequência. Você entra noutra frequência que as pessoas vão te ver. Você não precisa falar assim, eu estou indo ali fazer caridade. Não precisa. Sabe, as pessoas sentem a espiritualidade que está ao seu redor, a multidão de testemunhas, percebe. A Edivaldo, tem um caso interessante com o Edivaldo, que ele tinha um obsessor, que no filme mostra bem isso, né? Acompanhava ele assim por vários anos, tentando, tocando, instigando espírito para poder chegar nele. E Edivaldo, através das ações, foi fazendo uma ação que chegou até o momento que Edivaldo adotou a mãe desse espírito obsessor. Ela tinha reencarnado e aí tinha sido deixado na porta da mansão do caminho. Edivaldo adotou ela
amou ela, colocou o nome dele, né, na menina. Aí esse espírito chegou para ele e falou assim: olha, você sabe quem que é essa aí? Ele falou assim: eu sei. Aí ele falou assim: e você mesmo assim colocou seu nome? Ele falou assim: eu vou amar ela como amo a todos, e até mais um pouco por causa disso. Ele falou assim: mas você sabe mesmo quem é? Eu falei: eu sei. Aí o espírito obsessor falou assim: essa é minha mãe. Ele falou assim: por isso que eu vou amar ela mais do que todos. E esse espírito obsessor que estava acompanhando ele há sei quantos anos, muitos anos, né, muitas vidas, né? Respirou e falou assim: eu não dou conta de te perdoar, não dou conta de te amar, falou por de volta, mas também não vou te perseguir mais, não dou conta também não. Aí ele pegou e falou assim: não tem problema, eu te espero até o dia que você conseguir me amar, eu vou estar sempre aqui à disposição. Então é disso que eu estou falando, sabe? A gente agir em secreto, você está melhorando quem está à sua volta. Quando a gente vem para o centro espírita, escuta uma palestra, vai tomar um passe, a gente traz as nossas companhias. Algumas podem entrar, porque aqui tem os campos vibratórios, né, que cercam a casa, e tem uma triagem, para não tumultuar o ambiente, sabe? E as que têm condição de entrar, mesmo estando com a vibração baixa, entra para escutar, entra para ver o que você está fazendo, entra para ver o que você está fazendo. E elas vão percebendo a sua movimentação no dia a dia. Ou essas companhias se melhoram ouvindo o que você está ouvindo, ou elas desistem de andar com você, porque sabem que não vai adiantar ficar ali querendo te prejudicar. Porque você está num caminho sem volta, um caminho bom, sem volta. Então, quando a gente se propõe a movimentar internamente isso, eles percebem esse movimento. Tá? Isso que eu estou falando não tem a ver com só vir na casa espírita, é no dia a dia. Se você está acostumado a falar 10 palavrão por dia, se você conseguir passar a falar só 5, já é uma evolução. Opa, hoje eu falei só 5, beleza. Mas você tem que ter isso na sua cabeça. Nossa, ontem eu falei 5 só. Puxa vida, acho que dá. Amanhã eu vou tentar falar só 3. Não é parar de uma vez. Porque é claro que se conseguir parar de uma vez é ótimo, né? Seria bom demais. Mas a doutrina, ela nos convida a isso. Fazer aquilo que dá conta. Faz o que dá conta. Olha, você mapeia e fala assim: olha, hoje, a partir de hoje, acho que eu dou conta de fazer isso aqui. Tá, vou pegar o palavrão de novo. Acho que eu dou conta de falar só 8. Vou monitorar. Mas vou chegar em 8, eu vou parar. Parei, agora só posso falar amanhã. Tá? Entendeu? Então é um exercício pequeno. Sabe? Que quando você assusta, você já está livre de algumas coisas. A gente sobe degrau por degrau. Degrau por degrau, você não precisa de saltar. A evolução não dá salto. E outra coisa, gente, aqui não tem ninguém mais evoluído que ninguém, não. Tá? Não tem. Se a gente está no planeta Terra, que a nossa faixa de evolução é a mesma. É uma faixa grande. Tá? Grande. Tem uns que estão aqui em cima, tem outros que estão mais embaixo, tem outros que estão no meio, mas está todo mundo na mesma faixa. Mesma escola. É isso. A palavra é na mesma escola. Com a oportunidade de receber os mesmos ensinamentos, com a oportunidade de receber as mesmas oportunidades de evolução. Só que uns aproveitam mais que os outros. Aí, o que o Emmanuel fala também, às vezes, para alguns as eternidades são maiores. Né? Porque a nossa... é inexorável, nosso destino é ser anjo, é ser Cristo, é virar espírito de luz. Todos nós vamos ser espírito de luz. Mesmo aquele que pensa assim: hoje eu não vou mexer com isso aí não, quer saber de evolução, quero curtir minha vida. A vida vai convidar ele a evoluir. Porque a lei divina, ela traz isso. Esse mundo aqui é para isso, gente. Ele empurra a gente para a evolução. Mesmo que você fique parado, ele vai te empurrar. É como se tivesse uma correnteza, ele vai te empurrando, não tem jeito. Você vai evoluir menos, em menor espaço, maior espaço de tempo, mas vai. Não tem como. Sabe? Nenhum espírito que está aqui encarnado, ou nas cercanias da Terra, como no plano espiritual,
fica sem evoluir, nem que seja um pouquinho. Nem que seja no finalzinho, no último suspiro lá, ele, nossa, o que eu fiz da minha vida? Já é um passo para a evolução. Então eles não agridem a gente, mas também a gente não pode esperar que o nosso guia, que a espiritualidade pegue na nossa mão e fale assim, ó, não, você não vai fazer isso hoje, não, isso aqui, ó, não vamos para aquela casa não, aqui, ó, isso aqui, não, isso vocês não vão fazer não. Espírito bem orientado não traz previsão de futuro. Porque se fosse assim, não teria livre-arbítrio. Se fosse assim, seria fácil. Você ser um robô, o seu espírito guia está aqui assim, não, vai lá agora, bebe água, não vai ali, faz isso, vai. Não, é você que tem que construir o seu caminho. A gente não é responsável pelas coisas erradas que a gente faz. A gente não tem que responder por elas. As coisas boas também. A gente recebe de volta aquilo que a gente fez. Jesus, quando curava as pessoas, todas que ele curou, ele falava assim, a sua fé te curou. E quando a pessoa chegava a ser curada, é porque ela já estava no caminho, já queria. A pessoa já tinha movimentado internamente, já tinha praticado a caridade essencial. Jesus só chegava e dava o arremate. Assim é com a gente. A gente consegue se curar, tendo em vista que nós somos espíritos imortais, que nós temos a eternidade. Aí é do nosso tempo, o tempo que cada um dá conta. Sabe? Eu sempre conto essa história aqui. Tem um amigo meu que chama Carlinho, né? O Carlinho virou e falou assim, nossa senhora, Kardec acabou com a minha vida. Kardec me arrebentou, porque ele falou assim, agora eu tomava uma cerveja, eu não consigo tomar ela, eu consigo, tranquilo. Mas assim, mas não é nesse extremo não, tá gente? Mas é basicamente isso. Uma vez que a gente conhece como que as coisas funcionam, nós mesmos não cobramos, não precisa ninguém ali, não precisa da esposa que está falando, não faz isso, o fulano não faz aquilo. Uma vez que a gente está trabalhando isso dentro da gente, a gente começa a se cobrar. Sabe? Opa, chegou o nosso amigo. Daqui a pouco chega lá. Aí, por isso que ao mesmo tempo que é difícil a gente saber dessas verdades, também é fácil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que eles não cobram a gente, não tem tempo, não tem um cronograma. Fala assim, não, até tal ano você tem que estar decidido. Não, você que define. Mas aí, gente, é o seguinte, a gente vem em família, tem nossos amores, estão ali com a gente. Pensa assim, se tem uma pessoa na casa que está indo em frente, você ama aquela pessoa, pensa que numa próxima encarnação aquela pessoa vai estar nos mundos, você vai estar para trás. Entendeu? Um pai, uma mãe, um parente que desencarnou, que é uma pessoa boa, a gente pensa assim, nossa, fulano era bom demais, está lá no plano espiritual, vou encontrar com ele. Será que vai? Você está fazendo algo que essa pessoa fazia de bom para poder encontrar com ele? Entendeu? Pega o que aquela pessoa fazia de bom e tenta seguir aquele caminho. É claro que quando a pessoa desencarna e está numa situação boa, ela consegue vir até nós. Caso de Lívia não, Alcione, no livro Renúncia. Ela era espírito de luz, mas o marido dela ficou para trás, porque ele não acompanhou a evolução dela. Ela não precisava reencarnar mais. Aí viraram para ela virou e falou assim, eu quero ir ajudar ele. Ela veio, encarnou com ele, tentou ajudar. Mas ele não alcançava ela. Ela alcançava a gente. Aí a gente pensa assim, puxa vida, então a pessoa que eu amo, que eu gosto, está bem orientado do lado de lá, vai estar sempre do meu lado. Mais ou menos. Por quê? Porque o espírito, quando é bem orientado, o espírito, quando já tem uma evolução, tem que fazer do lado de lá. Ele não fica por nossa conta, não. Claro, ele vai interceder, ele vai estar perto, de vez em quando, dando orientação, vai. Mas essa história de que morreu, descansou, não existe. Desencarnou, descansou, fulano agora descansou. Não, pelo contrário. Quanto mais, já viu aquela frase que fala no Evangelho também, a quem muito é dado, muito será cobrado. Assim é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A gente, quanto mais sabe, mais a gente se desprende das nossas sombras e das nossas tendências, né? Que não são nada boas. Não tem ninguém aqui que não tem as tendências sombrias. Então, mas a gente precisa se libertar delas. Praticando a caridade essencial. Sim. Mas primeiro você precisa identificar. Porque às vezes você não identificou. Por isso que eles falam assim, olha, mais vale um inimigo que te fala tudo aquilo que você precisa de ouvir do que um amigo que te só fala aquilo que você quer ouvir. Porque ele está apontando de verdade aquilo que você ainda não. Então, Chico falava um negócio muito antigo, tinha uma filosofia muito interessante. Às vezes ele levava xingo, cuspida na cara, apontava um dedo para ele, e o pessoal falava, Chico, mas você não reage, você não faz nada. Assim, olha, quando alguém me xinga, eu vou analisar se a pessoa está certa no que ela falou. Se ela estiver certa, eu vou pegar aquilo e vou trabalhar dentro de mim, vou preciso melhorar isso daí. Então não tem que falar nada com ela. Agora, se ela estiver errada, aí que eu não tenho que falar mesmo, é comigo. Entendeu? Ele trabalhava dessa forma. Então, para a gente chegar nesse ponto, gente, é muito difícil, né? Porque a gente tem aquela ira de falar, me chamou de filho daqui, filho daquilo. Minha mãe porque falou, não é, então não é comigo. Mas a gente tem que, para chegar nesse ponto de não saber que sua mão direita, sua mão esquerda, sua mão direita faz, sua mão esquerda não saber, é ter essa essência. O que você está fazendo não é para o outro, não, você está fazendo é para você. No final das contas, você está fazendo é para você. Sabe, o trabalho na caridade é uma oportunidade para nós, gente. É para nós. Sabe? Porque você consegue, você recebe tanta coisa quando faz caridade. Muitas lições na rua. A gente vê quando sai para fazer as coisas com o pessoal aqui do fé. A gente vê pessoas pegando um pãozinho. Assim, não vou pegar só um, porque esse aqui vai matar minha fome, você pode dar o outro para quem precisa. Sabe? A gente vê muito isso, eles falam, eles verbalizam isso pra gente. Não, aqui eu já matei minha fome. Pode dar outro para outra pessoa. O rapaz da placa já me deixou. O rapaz da placa, eu nunca vou deixar de falar desse rapaz. A gente estava passando no sinal, tinha um rapaz com uma placa assim, fome. Aí o Osmar parou o carro. Nós vamos lá dar uma comida, um cachorro quente para ele. Aí chamou ele e tal, ele colocou a placa assim perto do lixo e veio comer o cachorro quente. Comeu o cachorro quente, tomou refrigerante, pegou uma blusa que ele estava precisando, virou as costas e foi embora. O Osmar pegou a placa dele e falou, isso aqui ó, sua placa você está esquecendo. Você não precisa dela mais não. Eu matei minha fome. Olha a consciência. Não, o que eu precisava eu já tive. Então é uma lição, porque ele podia pegar aquela placa e fazer de novo e pegar mais coisa para ele, pegar mais coisa. Não, porque ele queria, resolveu, eu vou seguir meu caminho. Sabe, são umas coisas assim que pode falar assim. Não, é que eu lembrei aqui que dessa passagem a gente pode refletir que a gente tem em nós uma necessidade inconsciente de validação. Isso. E uma necessidade inconsciente de provar que a gente está certo. E uma necessidade inconsciente também de aplauso, de validação, de aplauso, de sobressair, de brilhar, de ser reconhecido, validado e tal. Isso, de certa forma, é compreensível, mas não é saudável. Não é saudável. Porque a gente vai tomar muito na cara com isso. E é a hora da gente pensar naquilo que a gente sempre fala nos cultos, né, que a gente faz. Quem tem que ver está vendo. A gente não tem que se apegar nisso de que o outro está pensando errado, o outro está pensando errado da gente. A gente tem que desprender disso, porque quem tem que ver e tem que saber, já sabe e está vendo. Essa é a essência do que Jesus falou. Sabe? Essa necessidade que a Sandra comentou, ela é antagonista da humildade. Né? A verdadeira humildade está aí. E você... Humildade não tem a ver com andar com roupa simples, de andar sandália não tem nada a ver isso, sabe? Às vezes a pessoa está ali demonstrando a humildade exterior, mas por dentro
sabe? E você pode ter também o contrário, aquela pessoa que é bem resolvida, que não está se importando em querer ter um reconhecimento, uma validação, mas só faz. Esse é o verdadeiro convite aqui dessa passagem. Mas o recado de hoje é a gente trabalhar essa caridade essencial dentro de nós. Se a gente conseguir trabalhar isso, cada um aqui conseguir trabalhar isso, cada um no planeta trabalhar isso, pensa como é que vai ser. Às vezes pode incomodar as pessoas, ela fazer um favor, uma caridade, e o recebedor nem falar um obrigado. E aí o ego da pessoa que está doando, poxa, ele nem agradeceu, mas você não tem que preocupar Não com tem. isso. Você não tem que preocupar. Isso aí. Porque você está fazendo bem para você. Para o outro, ok, se ele recebeu, ficou grato, excelente. Mas se ele não ficou grato, ok, eu fiz aquilo que meu coração e minha consciência pediu que eu fizesse. Fazer para Deus, né? Então Fazer não tem pra Deus. que esperar retorno de ninguém. Às vezes a gente espera muito isso, né? Que a pessoa pelo menos agradeça, obrigado, não sei o quê. Mas não. É o que a Sandra falou, a gente está sempre atrás de validação, né? Uma vez eu dei uma cesta básica para o senhor, ele falou uma história bonita comigo. Estou com 5 filhos em casa, tal. Eu estava com essa cesta no carro para dar para uma outra pessoa. Ele me abordou e falou, não, estou com uma cesta aqui e tal. O senhor mora onde? Ele falou onde morava. Ele falou assim, não, mas eu pego ônibus lá na cidade industrial, você estava em Contagem. Aí, eu falei, não, eu te deixo no seu ponto com a cesta, para você não carregar peso. Ele falou que ia a pé até o ponto. Eu falei, tá bom. Peguei a cesta dele e deixei lá. Nossa, que me fez um bem, desceu do carro, fiquei satisfeito o resto do dia. Eu falei assim, agora tem que arrumar outra cesta para a pessoa. Mas isso aí a gente consegue, né? Beleza, fui trabalhar. Aí mais no final da tarde eu passei em frente ao ponto, tem uma lanchonete e tem um bar. E a gente sempre tomava café ali na lanchonete, né? Com o pessoal que trabalha na região ali. Aí na hora que eu olhei assim, a cesta assim, eu gostava no balcão lá. Eu falei, será que esse moço não foi da casa ainda? Será que ele não conseguiu dinheiro da passagem? Pensei nisso. Aí entrei no bar para procurar ele. Falei assim, eu vou levar ele em casa, porque, poxa, o dia inteiro aqui esperando. Aí o dono do bar falou para mim assim, falei, cadê o moço dessa cesta aqui? Não, essa cesta eu troquei com ele, dei uma cachaça e ele foi embora. Eu falei, mas pelo menos a sensação que eu senti o dia todo foi boa. Eu fiquei com raiva dele depois, né? Mas aquela sensação que eu senti durante o dia foi ótima, gente. Sabe? Claro que depois foi tudo por terra, eu xinguei mentalmente, tudo enorme, mas a caridade essencial está aí. Mas aí o que a gente tem que pensar nesse momento? De quem foi o erro? Quem está errado nessa situação? Ele. Acionou a lei, né? Acionou a lei para ele, eu não tenho nada a ver com isso. Então não tem que ficar com raiva dele, não tem que xingar, não tem que blasfemar. Não tem que mandar energia ruim para ele, porque ele cometeu o erro, ele vai ter que pagar depois. Eu não tenho nada a ver com o erro dele. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a caridade, é isso. Na hora de dar, não constranger o outro e também não esperar que o outro te... obrigado, nossa, é bom demais, nossa, vem cá. Não. Porque a caridade que a gente faz sem esperar nada em troca, a gente já é recompensado 2 vezes. O nosso Pai que está vendo em secreto e o nosso corpo libera a endorfina lá, que é a ocitocina, que é uma delícia. Depois vocês observam, tenta fazer alguma coisa sem desinteressado e observa como que seu corpo reage. Mas observa de verdade quando você fizer alguma coisa desinteressada. O abraço fraterno. Dá isso também, né? O abraço fraterno. Ele gera. Então, gente, cada passagem do Evangelho dá para tirar muitas coisas. Essa passagem dá para tirar outras coisas dela. Mas a gente veio trazer essa questão da caridade essencial para a gente pensar no assunto aí, né? E principal recado hoje está na nossa mão. Na nossa mão e no nosso tempo. É só pensar no assunto. Ok? É isso.